O STJ decidiu em tema repetitivo sobre a possibilidade de dedução dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido, ou CSLL. E a discussão, no caso, não era nem mesmo se é possível ou não fazer a dedução, mas sobre qual é o exercício financeiro em que é possível fazer essa dedução, porque, por vezes, as pessoas jurídicas têm um lucro que ela vai utilizar para pagar o JCP, ou juros sobre capital próprio, e, no entanto, a autorização da Assembleia da Sociedade Anônima que vai autorizar fazer essa distribuição não acontece no mesmo exercício financeiro em que aconteceu esse lucro. E aí a discussão era se é possível que a Assembleia faça essa distribuição em um exercício financeiro distinto daquele em que aconteceu o lucro. A Receita Federal entendia que tinha que acontecer no mesmo exercício financeiro e algumas pessoas jurídicas deixavam para distribuir apenas em outro exercício quando acontecia essa autorização da Assembleia. E o STJ foi no sentido de que é possível distribuir mesmo a Assembleia autorizando em outro exercício financeiro. Mas vamos ver aqui quais eram as normas, então, em discussão. A gente tinha, primeiramente, a Lei 9.259, 95, que fala em seu artigo 9º sobre a possibilidade de dedução do valor do JCP na apuração do lucro real, então, no IRPJ e na CSLL. E antes da gente prosseguir, eu acho que é importante a gente compreender bem do que se tratam os juros sobre o capital próprio, e eles são uma forma de remunerar os acionistas pelo capital investido na empresa. Então seria basicamente dizer o seguinte: a empresa, no lugar de pegar dinheiro no mercado, ela pega uma parte da cota dos acionistas, né, uma parte do valor que eles investiram na empresa e utiliza para financiar o próprio negócio. E então ela devolve ao acionista uma parte desse valor pagando juros, né? Então, por isso que é juros sobre o capital próprio do acionista e da empresa, consequentemente. E há limites estabelecidos na lei, né? Porque, primeiramente, somente é possível distribuir JCP se houver lucro, e esse lucro tem que ser de pelo menos 2 vezes o valor do JCP a ser distribuído para os acionistas, e ele também não pode superar a taxa de juros de longo prazo. Então, enfim, é uma forma de remunerar os acionistas e, por outro lado, tem esses limites, né? Então, primeiramente, tem que ter lucro, o lucro tem que ser o dobro do valor do JCP e não pode superar a TJLP. E o voto do relator trouxe essa tabela aqui, que eu trouxe aqui para vocês, que faz um comparativo entre dividendos e o JCP. E, ao termo desse julgado, foi considerada a isenção de imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos. A gente sabe que hoje já foi aprovada a tributação de lucros e dividendos com algumas regras, eu não vou me aprofundar aqui, mas, enfim, que considerou a situação de isenção dos dividendos, e já o JCP não é isento, né? Ele tem uma tributação de imposto de renda já na fonte, então a pessoa jurídica, ao distribuir para o acionista, ela já deduz o valor do imposto de renda e já faz o repasse, né? Então, é uma tributação exclusivamente na fonte. Por outro lado, os dividendos eles não são dedutíveis do lucro real da pessoa jurídica, enquanto que os JCP são dedutíveis. Como eu mencionei, a pessoa jurídica deduz do lucro real dela esse valor que é distribuído. Os dividendos eles são sempre obrigatórios, né? Tem que ter um valor distribuído, enquanto que os JCP são facultativos. Quanto aos limites, os dividendos eles têm limite apenas no estatuto, não tem um limite definido por lei, enquanto que o JCP tem aqueles limites que eu disse, né? Porque tem que ter lucro, esse lucro tem que ser pelo menos o dobro do valor do JCP e também ainda tem um limite da variação da TJLP. E voltando aqui àquela disposição legal que eu mencionei anteriormente, o STJ apontou que a lei não faz nenhuma restrição temporal sobre a distribuição do lucro como JCP. Então, o STJ disse que, à míngua de uma restrição legal, essa dedução aqui acontecerá naquele exercício em que houve a deliberação da Assembleia Geral sobre a distribuição do JCP.
Portanto, essa dedução não tem que acontecer necessariamente no exercício financeiro em que aconteceu o lucro. O que vai se determinar é o exercício em que foi feita a assembleia. Portanto, o STJ afastou a Instrução Normativa 1700 de 2017 da Receita Federal, que vinha fazendo essa restrição. O STJ disse que as instruções normativas têm que se adequar à legislação, às leis ordinárias, no caso, e, portanto, a administração tributária se excedeu aqui ao regulamentar, incluindo essa restrição. Então, ao final, a tese ficou assim redigida: é possível a dedução dos juros sobre capital próprio, ou JCP, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu pagamento. Ou seja, o lucro que permitiu a distribuição do JCP pode ter acontecido em exercício financeiro anterior ao da decisão que autoriza o pagamento aos acionistas. Então, como não há vedação legal para isso, a instrução normativa da Receita Federal é ilegal, portanto, foi afastada pelo STJ. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostar do conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal e ativar as notificações para serem avisados sobre novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.